Primeiro domingo da Quaresma, ano C. Liturgia do dia 6 de março de 2022, com o tema Chamados a vencer as tentações. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 26, de 4 a 10, Moisés orienta a comunidade a ofertar dos primeiros frutos no altar de Deus. Orienta ainda a comunidade a estar em unidade de oração. Moisés procura ajudar o povo a fazer memória de quando eram tratados como estrangeiros e sendo maltratados, oprimidos e escravizados no Egito. Ajuda o povo a fazer memória de como Deus agiu para libertar das garras do faraó o seu povo. Lembra ainda ao povo de como Deus os conduziu a uma terra onde corre leite e mel. Também nós hoje somos chamados a fazer memória para não cair na tentação e não impor a nossos irmãos o fardo da discriminação, do abandono e da miséria. Somos chamados a buscar a força e a orientação de Deus em nossas vidas. Não podemos nos tornar servos dos poderes que negam a partilha e a comunhão. Não podemos nos tornar servos dos poderes que negam a vida em comunidade e buscam a acumulação dos bens. Não podemos nos tornar servos dos poderes que escravizam e matam. Deus nos chama a fazer uma escolha profunda entre a vida e a morte, entre Deus que nos tira da escravidão e os deuses da ganância. Não podemos ter dúvida de que Deus é o Senhor de nossa vida e de nossa história. Na segunda leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de 8 a 13. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre o judeu e o grego. Deus não é o salvador para um grupo social e a condenação do outro grupo. O que Deus quer de cada um de nós é que acreditemos no seu poder e na sua misericórdia. Não podemos ser confundidos com tantas propostas que o mundo oferece. Muitos podem se tornar empresários dos sistemas que geram a morte. Muitas vezes e de muitas formas, os meios de comunicação preferem estar a serviço de um sistema que não educa, que não forma para a vida, mas que serve somente a um pequeno grupo que controla a vida econômica, política e que vão invertendo a justiça para que seus projetos saiam vencedores. Aqui somos novamente colocados diante de uma profunda escolha. A serviço de quem eu quero estar? Vamos relembrar que a leitura nos dá a certeza de que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A caminhada que iniciamos nessa semana com a Quaresma é a busca de tornar Deus o centro de nossas vidas. Somos convocados a trabalhar o verdadeiro sentido da educação. É preciso educar a nossa visão, educar o nosso entendimento, educar o nosso comprometimento com a vida de todos. Este é o chamado da campanha da fraternidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto e ali retirou-se durante 40 dias e foi tentado pelo diabo. Depois de 40 dias sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Depois o diabo subiu a um lugar muito elevado, mostrou a Jesus todos os reinos e disse: eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, se prostrares diante de mim. Mais uma vez ainda, o demônio escalou o ponto mais alto do templo e disse a Jesus: se és o Filho de Deus, atira daqui abaixo. Irmãos, Jesus vem nos lembrar que nem só de pão vive o homem.
Vem lembrar que não podemos reduzir a vida ao desejo imediato da fome. Jesus vem nos lembrar que o domínio político e econômico não é a coisa mais importante da vida. Jesus vem nos lembrar ainda que ninguém precisa ver tentando a Deus para construir felicidade e a paz. Jesus nos revela nessa leitura 3 grandes pilares da tentação, a que seremos sempre provados. Primeiro, o poder de ter a dominação do pão, de ter a fartura ao extremo e de sugar o suor da vida do próximo de forma que eu tenha meus celeiros abarrotados, mesmo que o preço seja a fome e a miséria do outro. Não constrói caminhos de vida eterna essa prática. Esses dominadores ainda são capazes de dizer: se tenho muito é porque sou abençoado. A minha ganância não enxerga o outro e não é capaz de sentir misericórdia, não é capaz de partilhar o pão de cada dia. O segundo grande pilar da tentação, o domínio dos reinos, o poder dominar tudo, até pensar ser mais que Deus e ter tudo a seus pés. Quantos não sabem mais olhar para o que está pouco abaixo de si mesmo? Não é mais capaz de perceber que o outro tem necessidades. Tudo me pertence e eu sou o maior. Preciso conquistar o mundo das indústrias, o mundo do futebol, o mundo da produção farmacêutica, o mundo do poder de justiça, o mundo do poder econômico. Eu preciso de tudo a meus pés. Esta é uma grande e perigosíssima tentação. O terceiro pilar da tentação é a tentação de estar amparado por servos que não me deixam cair, amparados por servos que não me deixam conhecer as necessidades e as misérias dos irmãos. Meus servos me livrarão de todo mal e o mal não me atingirá. Irmãos e irmãs, Jesus revela que nós precisamos conhecer quem servimos. Nesse sentido, a campanha quaresmal, Fraternidade e Educação, quer nos apontar que a saída para saber discernir e ser capaz de escolhas de vida passa pelo direito de aprender nos bancos de uma escola e de uma universidade. Não se pode negar o direito da aprendizagem a uma pessoa. Nunca devemos esquecer que a sabedoria nos é dada pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que conduziu Jesus pelo deserto para vencer as formas do poder do mal, esse mesmo Espírito também nos guiará para vencer o mal. Para sermos fiéis ao Espírito Santo de Deus, precisamos conhecer, precisamos ter discernimento para fazer a escolha certa. As tentações nos revelam que na vida precisamos todos os dias fazer a escolha correta. A quem devemos servir? Lembre-se sempre de que nem só de pão vive o homem. Lembre-se também de que devemos adorar somente a Deus, agindo no direito, na justiça, na partilha e na comunhão. Lembre-se ainda que não devemos tentar a Deus. Não devemos utilizar os dons ou a bondade de Deus para satisfazer a nossa própria vontade, o nosso interesse. A nossa missão é de, a cada dia, nos tornar servos do amor, do poder e da graça de Deus. Que o amor, a graça e o poder de Deus esteja com todos. Amém.